Deixa eu te contar como funciona o poder de verdade. Não o poder que você aprende na escola. Não o poder dos filmes onde o vilão usa a capa preta e todo mundo sabe que é ele. O poder de verdade funciona assim. Você constrói uma ilha, coloca palmeiras, água transparente e um pier bonito. Chama de paraíso. Convida as pessoas certas. E durante décadas, ninguém faz pergunta nenhuma porque ninguém quer saber a resposta. Esse é o caso de Jeffrey Epstein, um homem que durante anos frequentou os corredores mais poderosos do planeta. Presidentes, príncipes, bilionários, celebridades. E que quando finalmente foi preso, morreu numa cela federal de segurança máxima, enquanto as câmeras de vigilância simplesmente pararam de funcionar. Coincidência de nível olímpico. Senta aqui comigo, porque essa história é longa, é pesada, e cada vez que você acha que chegou no fundo, tem mais um andar abaixo. Little St. James, uma ilha no Caribe. De longe, parecia o tipo de lugar que aparece em propaganda de cartão de crédito. Águas transparentes, palmeiras, o som das ondas. Perfeito demais. O estranho era o movimento. Aviões particulares indo e vindo. Sempre os mesmos pilotos. Sempre os mesmos passageiros. E sempre o mesmo silêncio absoluto de quem estava lá dentro. Nada de registro, nada de câmera, nada de imprensa. Um clube privativo onde o convite já era o segredo. Jeffrey Epstein não era um criminoso de esquina. Era um financista. Um homem que começou como professor de matemática sem diploma, porque aparentemente, fingir ter credenciais é um pré-requisito para a elite, e terminou gerenciando fortunas de bilionários por razões que nunca ficaram completamente claras. Ninguém sabia bem de onde vinha o dinheiro dele, ninguém perguntava, porque quando alguém frequenta os lugares certos e conhece as pessoas certas, as perguntas inconvenientes simplesmente não chegam. Esse é o primeiro nível da história, o segundo começa com uma ligação telefônica. Março de 2005, Palm Beach, Flórida. Uma mulher ligou para a polícia local. Simples, direta. Ela disse que a enteada de 14 anos tinha sido levada até a mansão de Epstein por uma garota mais velha. A menina entrou, saiu com $300 no bolso em troca de se despir e massagear Epstein. Não era festa, não era mal entendido. Era uma transação, com valor, com entrega e com recibo moral. A polícia de Palm Beach fez algo raro para a época. Levou o caso a sério. Abriram uma investigação secreta que durou 13 meses, um ano inteiro vasculhando o mundo de Epstein. Fizeram busca na mansão, encontraram 2 câmeras escondidas e um arquivo imenso de fotografias de adolescentes. Muitos dos rostos nas fotos eram os mesmos rostos que a polícia já vinha entrevistando como vítimas. O chefe de polícia Michael Hayter começou a perceber que o problema era maior do que Epstein. Sempre que o nome dele aparecia nos relatórios, alguma coisa empacava. O ritmo caía, os avanços sumiam. Hayter fez o que poucos fazem nesse sistema, falou em público. Acusou diretamente o promotor estadual de estar aliviando a barra. O FBI entrou no caso. Em julho de 2007, eles tinham um pacote completo. Uma acusação de 53 páginas documentando o horror. Mais de 40 vítimas identificadas. Uma rede de recrutamento internacional que trazia adolescentes do Brasil, da Europa e da ex-República Soviética. 53 páginas, 40 vítimas, uma rede global. Sabe o que aconteceu depois? O procurador federal da Flórida na época se chamava Alexander Acosta. Do outro lado da mesa, ajudando a costurar o que viria a seguir, estava Alan Dershowitz, professor de Harvard, um dos advogados mais famosos dos Estados Unidos. Juntos, eles produziam uma condenação, produziram um salvo-conduto. Epstein recebeu imunidade total para todas as acusações criminais federais. Imunidade que se estendeu a 4 cúmplices nomeados. E aqui está a parte que faz a mandíbula cair. A imunidade cobria também qualquer pessoa poderosa que pudesse estar envolvida na rede. Um cheque em branco de impunidade para nomes que nem chegaram a aparecer no papel. E não parou por aí. Acosta concordou, violando uma lei federal, que o acordo seria mantido em segredo das vítimas, as mesmas mulheres que deram depoimentos, que reviveram o trauma perante a polícia, que acreditaram que a justiça estava sendo feita. Elas nunca souberam que o homem que as violentou tinha acabado de receber um passe livre assinado pelo próprio governo americano. No Tribunal Estadual da Flórida, Epstein se declarou culpado por 2 acusações de prostituição. A sentença? 18 meses e uma prisão privada, com direito a sair para o escritório 6 dias por semana, com sala de advogados equipada com televisão, com uma cela cuja porta, segundo relatos, ficava destrancada. E o gabinete do xerife recebeu $128 mil de reembolso pelos serviços extras, prestados durante o encarceramento. Serviços extras. Eu não vou nem perguntar o que foram esses serviços. Julho de 2019.
O jato particular de Epstein pousou em Nova Jersey. Antes que a escada descesse, o FBI já estava lá. Força-tarefa de crimes contra crianças. Prisão limpa, rápida, sem negociação. Desta vez, foi direto para o Centro Correcional Metropolitano de Nova York. Simultaneamente, na mansão dele em Manhattan, uma dúzia de agentes reviravam tudo. O que encontraram dessa vez não era mais um recibo da Amazon. Era um cofre. Dentro do cofre, $70 mil em dinheiro vivo, 48 diamantes soltos, um passaporte com a foto dele e nome falso, e discos compactos com etiquetas manuscritas, com nomes de jovens e descrições do conteúdo. Um colecionador, é a palavra. Um homem que catalogava o horror como quem catalogava figurinhas. Os advogados de Epstein tentaram uma fiança de $100 mil, com prisão domiciliar na mansão de 77 milhões em Manhattan. O juiz disse não. Dessa vez, a fortuna não comprava saída. 10 de agosto de 2019. Jeffrey Epstein foi encontrado morto na cela. Causa oficial: enforcamento, suicídio. Agora vou te apresentar as coincidências. As duas câmeras que cobriam o corredor da cela de Epstein pararam de funcionar na noite exata da morte. Ambas. Falha técnica. Os dois carcereiros responsáveis pelas verificações a cada 30 minutos adormeceram. Ambos, ao mesmo tempo, numa das prisões de maior perfil do planeta. O médico legista do condado classificou como suicídio. O médico legista independente contratado pela família classificou homicídio. Epstein não era só um criminoso, era um arquivo vivo, um chantagista com décadas de material sobre as pessoas mais poderosas do mundo. Dentro daquela cela, ele era uma bomba relógio. E bombas relógio não chegam ao julgamento. Eu não vou afirmar que foi assassinato, mas vou afirmar que as coincidências são numerosas demais para caber numa cela de 9 metros quadrados. 30 de janeiro de 2026. O governo dos Estados Unidos abre os arquivos, obedecendo uma lei que o próprio Trump havia assinado. O mesmo Trump que antes das eleições prometeu liberar tudo e depois de eleito ficou curiosamente quieto no assunto. 3 milhões de páginas, 180 mil imagens, 2 mil vídeos. O que estava lá dentro? Elon Musk, em 2012, perguntando a Epstein qual noite seria a festa mais selvagem da ilha. O homem que quer colonizar Marte, pedindo dica de balada para o dono da Ilha do Pecado. Agora vai comer abóbora, melancia, banana, manga, vai todo mundo se fuder. Steve Bannon, em 2018, dando consultoria de imagem para Epstein, ensinando como construir a narrativa de filantropo, enquanto as vítimas ainda tentavam ser ouvidas. É cinismo elevado à categoria de arte. O príncipe Andrew, fotografado sorrindo, sem contexto declarado, mas uma imagem vale mais do que 1000 depoimentos. E essa valia um escândalo de proporções reais. Um ministro das Relações Exteriores da Eslováquia trocando mensagens sobre qual garota queria. Ele renunciou em questão de horas, como o rato que sente o navio afundar antes de qualquer outro. Bill Clinton, com descrições de atividades na ilha que aprofundavam o envolvimento dele muito além do que era admitido publicamente. E a lista de nomes que apareceram nas páginas: Kennedys, Rockefellers, Rothschilds, Harper Murdoch, Michael Bloomer, Tony Blair, príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Aparecer nos documentos não implica culpa automaticamente. Isso é verdade e precisa ser dito. Mas também é verdade que homens inocentes geralmente não precisam de acordos secretos de imunidade pré-assinados. Então onde a gente está? 53 páginas de acusação, 80 vítimas identificadas, uma rede internacional de recrutamento, um acordo secreto que protegeu o criminoso e foi escondido das próprias vítimas, uma morte cercada de falhas técnicas impossíveis, e 3 milhões de páginas que o mundo inteiro teve acesso em 2026 e que ainda estão sendo digeridas. O caso Epstein não é uma teoria da conspiração, é um dossiê, com datas, nomes, documentos e câmeras que pararam de funcionar na hora errada. A pergunta que fica não é se havia uma rede de poder protegendo Epstein. Essa resposta já está nas 53 páginas de 2007 que produziram 18 meses numa prisão com portas trancadas. A pergunta que fica é: quantos acordos secretos ainda não vieram à tona? Quantas páginas ainda estão sendo seguradas? E quem exatamente tinha interesse em garantir que Epstein não chegasse ao julgamento? Essas perguntas não têm resposta oficial, e provavelmente não vão ter, porque o homem que poderia responder foi encontrado morto numa cela onde tudo parou de funcionar ao mesmo tempo. Que coincidência. Se você chegou até aqui, deixa o like e me conta nos comentários o que você acha que realmente aconteceu, porque sobre esse assunto eu genuinamente quero saber o que você pensa. Até a próxima!